dia, pessoal. Bem-vindos à sala de conteúdo IntelliPost. A gente vai ter essa segunda conversa do dia. A gente vai falar sobre tecnologia para a entrega perfeita. Antes de começar a conversa, eu queria pedir a vocês que ficassem até o fim. Uma conversa de mais ou menos uns 30 minutos, porque a gente vai fazer um sorteio de um curso na Acon, que é o de Commerce Management. Então, 100% de desconto ali, gratuito. Então, a gente vai fazer esse sorteio ao fim da nossa conversa. Essa segunda conversa, ela tem como tema aplicação de algoritmos e inteligência artificial na roteirização de entregas. Então, assim, a inteligência artificial tem ganhado espaço cada vez mais nos noticiários, nas redes sociais, em todos os lugares, né? E nas operações logísticas não seria diferente. Então, hoje como aplicação, a gente tem aí como citar desde a geração de rotas mais inteligentes, que auxiliam na redução de custo, né, de frete, além de ganhos de agilidade e eficiência dos processos logísticos, né? Então, para o consumidor e para o mercado, conceitos como visibilidade, previsibilidade, velocidade e eficiência ganham cada vez mais relevância como diferencial para alcançar uma melhor performance, né? Então, para conversar sobre isso, a gente vai falar sobre soluções inovadoras que estão tornando a logística mais ágil e inteligente. Tenho aqui ao meu lado o Evilásio Garcia, que é VP de Carriers do Grupo IntelliPost. Bom dia, Evilásio. E o Solon Barrios, que é vice-presidente de transportes da DHL. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Então, eu queria começar uma pergunta para os dois. Queria que vocês comentassem, falassem um pouco sobre como a tecnologia pode ajudar a logística. Quais foram as mudanças mais perceptíveis nos últimos anos e o que a gente pode esperar para um futuro? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui falando de um tema no qual eu sou entusiasta, que é tecnologia e agora inteligência artificial, para simplificar e facilitar ainda mais a vida das nossas pessoas que executam a logística todos os dias. E aí eu já pego um gancho nessa minha fala para falar como a tecnologia nos ajuda no nosso dia a dia. Na verdade, hoje, a logística não vive sem tecnologia. E aí eu vou até entregar a minha idade aqui. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar que no início das operações logísticas, há 20, 30 anos atrás, se você não tinha tecnologia, você tinha o papel. A famosa ficha Cardex, por exemplo, para controlar o inventário dos produtos. Hoje em dia, quando as operações param por algum motivo de queda de sistema, você tem processos de contingência, mas são processos de contingência com o uso de tecnologia. Não se usa mais, não se vê mais, são raros os casos onde existem contingências manuais de processo, porque a tecnologia ela passou a fazer parte essencial para que as operações logísticas funcionem. E aí não só na cadeia de transporte, mas em toda a cadeia de supply chain, desde o planejamento das demandas até a entrega e o tracking no ponto final. Sem tecnologia hoje, é praticamente impossível fazer logística. E o que você espera para o futuro da aplicação? O futuro, ele, na minha opinião, ele já está acontecendo. Então, o futuro é tomada de decisão com base em análise de dados e cada vez mais o uso de inteligência artificial para a gente aumentar o percentual de assertividade nas tomadas de decisão. O ser humano, ele nunca vai ser substituído do ponto de vista de participar de dentro do processo, mas sem o suporte da tecnologia na análise e suporte de dados, as empresas que não usarem isso a seu favor vão ter um percentual de assertividade menor e, consequentemente, vão perder posições de liderança nesse mercado. Em sua visão, Evilásio? Boa. Eu vou partir do final da resposta do Solon, porque eu acho que o uso da tecnologia está muito bem justificado aqui, né, para a logística. E o que eu entendo que a tecnologia vai proporcionar daqui para frente, além de sustentação, né, de manutenção do processo logístico rodando, é a amplificação. Então, hoje a gente está experimentando um movimento de mercado que a gente não estava preparado antes para experimentar. O motorista antes ele tinha uma fidelidade de, sei lá, ele começava a trabalhar numa empresa, ele se aposentava nela, né? Hoje você disputa dia a dia o motorista. Então tem muito aplicativo, o cara trabalha de manhã cedo para fazer entrega, meio-dia ele vira iFood, depois ele volta a ser entregador. Então você tem um movimento muito mais dinâmico, né? E aí a capacidade de processamento do ser humano com essa quantidade de variáveis, ela acaba se tornando diminuta para o tamanho do problema que você tem, né?
E aí o que você precisa? Você não precisa substituir o ser humano, né? Mas você precisa acelerar, né? Dar a ferramenta para que ele consiga ter o poder de resolver esse tipo de problema de maneira dinâmica, de uma forma que não pare, não trave as operações. Então, o que eu entendo que daqui para frente a inteligência artificial, por exemplo, que é um dos recursos que está muito latente agora, né? Vai nos ajudar, é nessa questão de ajudar o cara que está operando, que é o cara que é o grande arquiteto de como as coisas vão funcionar em termos de obedecer as obrigações de business do negócio, né? Por exemplo, a DHL pode ter um modo de funcionamento ou privilegiar um tipo de atendimento que é diferente dos Correios, por exemplo, né? Onde um preza por preço, o outro por prazo, né? Então, tu tem ali questões que são diferenciais de negócio. E as pessoas que estão atrás, elas vão imputar isso nas ferramentas para que isso seja executado de uma maneira que eu consiga coordenar 3.000 veículos de uma maneira bastante simples e que tudo funcione, que no final do dia não volte com mercadoria para dentro de casa, que o cliente seja atendido no horário que ele quer, que o motorista faça um pedaço da rota contigo, depois ele mude para o outro aplicativo, enfim, tudo isso vai ter que coexistir junto, né? Então, como que vai resolver isso? Cara, não adianta, a gente vai precisar de muito mais tecnologia e tecnologia que comece a tomar decisão. O que eu entendo que vai acontecer no mercado, principalmente na parte de logística e last mile, first mile, é uma coisa que eu chamo de orquestração, né? As ferramentas vão deixar de ser só ferramentas, né? E vão passar a executar algumas pequenas ações que vão ter um grande impacto, uma grande repetição durante o dia a dia da operação em si, fazendo com que ela seja executável, né? Que as ambições da empresa não se limitem pela capacidade das pessoas de conseguir rodar a operação, né? Então, a partir do momento que eu defino a forma que eu quero rodar a minha operação, boto tecnologia e consigo a capacidade de venda que vai definir o tamanho que a empresa vai ter para frente, né? E justamente aproximando o mercado de logística ao consumidor, né? A gente tem aqui, eu trago um dado para você, né, sobre visibilidade nas entregas, né, que o Omnichannel Experience Index de 2023, ele aponta que para 70% dos consumidores, a conveniência e a visibilidade são os principais fatores para uma compra online, né? Então, nesse sentido, na sua visão, Evilásio, como os algoritmos utilizados na roteirização de entregas têm contribuído para a eficiência e agilidade nesse processo? Boa. Aqui eu acho que a gente contribui de várias formas, tá? Não são só os algoritmos de roteirização, mas as ferramentas em si como um todo, né? Então hoje uma ferramenta de roteirização ela não pode se limitar somente a fazer a rota. Ela tem que se limitar a dar suporte a proof of delivery, porque está muito próximo, né? A guiar o motorista a fazer a coisa correta. Então não adianta você planejar uma rota e se apresentar para o motorista uma outra rota ou uma rota que ele não tem o caminho para poder seguir do ponto A e o ponto B. E aí ele faz da cabeça dele, né? E aí todo o teu planejamento foi embora, né? E quando a gente fala principalmente de e-commerce, a gente está falando de um universo de quantidade de entregas e de coletas sempre muito alto. Então num dia você faz, sei lá, 100 eventos. Se eu atrasar 1 minuto em cada um deles, eu perdi mais de 2 horas. Então é sempre na questão dos centavos ali, né? A gente está economizando e fazendo a eficiência acontecer. Então voltando um pouquinho na questão da visibilidade, né? O algoritmo de roteirização, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um bom planejamento. Só que se você fizer uma má execução, o teu bom planejamento vai virar uma detração daquelas pessoas que estão esperando aquilo acontecer. É muito pior você dar uma informação errada do que você não dar informação nenhuma. Isso gera mais detração, né? Mais desengajamento com a marca. Então o que você precisa? Você precisa ter um bom planejamento. E na hora que você está executando, você precisa dar ferramentas para a tua operação para que o teu cliente possa acompanhar a operação acontecendo, que ele seja informado a cada minuto. E aí tem uma coisa que é muito louca, né? Eu entendo que a gente como consumidor vive com uma perna curta e uma perna comprida, né? Se eu, quanto consumidor, vou fazer uma compra de comida hoje, eu tenho uma experiência que eu vejo o motorista chegando na minha casa. Eu consigo controlar minutos, né? Eu tenho o live tracking ali do cara. Eu sei quem que é o motorista que vai me entregar, né? Eu tenho segurança, né? Se eu vou pedir um Uber, eu tenho da mesma forma, o mesmo tipo de experiência. Se eu vou fazer uma compra, uma entrega, eu já gero uma fidelidade se eu simplesmente der o tracking, só uma informação tabular dizendo assim, cara, você vai receber amanhã.
Isso já é o ápice da experiência, né? De planejamento. Cara, nós estamos infinitamente aquém de coisas que estão do lado. E o consumidor é o mesmo. Ele quer a mesma experiência. Então, eu enquanto, né, entusiasta também da área, né, eu procuro me colocar sempre numa posição de, cara, nós temos que... Esse cara não precisa saber o que ele quer, né? A gente tem que entregar essa experiência para ele. A gente tem que proporcionar, dar a ferramenta para que ele tenha essa experiência, né? Essa experiência uberizada, que ele não precise ficar aprendendo a lidar com uma coisa diferente da outra, tenha mundos diferentes, né? Quando eu compro online é de um jeito e de outro quando eu compro no iFood, né? E aí tem toda a questão de entrega. Quando você vai chegar nesse nível de detalhe, que você vai mostrar o veículo chegando, pô, você precisa ter uma garantia muito grande da sua operação. Senão você faz erro em massa, automatizado, né? Se eu disse que eu vou fazer a entrega hoje no tabular, tá suficiente. Agora no live tracking não, eu tenho que dizer hora e minuto. E aí eu preciso ter um grau de controle da minha operação que me permita fazer isso. Então, o que eu acho é que as ferramentas de roteirização elas têm que deixar de se limitar ao escopo de roteirizar, porque eu acho que isso é commodity, e tem que passar a olhar o processo como um todo. Como que eu entrego o valor para o cliente do meu cliente? Porque, na verdade, quando eu vou atender uma transportadora, não necessariamente eu estou atendendo só o desejo dele, mas o desejo do consumidor, que faz parte dessa cadeia, né? Que no final do dia é quem vai pagar a conta de todo mundo. É isso. E é incrível como você falou, não sei vocês, mas o quão frustrante é, por exemplo, ao fazer uma compra num aplicativo de comida e aquela entrega não ser rastreável. Nossa, isso pra mim é muito ruim, é uma experiência muito ruim, porque aí vira e mexe, você tem atraso, você não tem ideia de onde a pessoa esteja, e aquela informação básica ali de sua comida está sendo preparada, e 1 hora depois a sua comida ainda está sendo preparada, você não sabe onde está o entregador, é frustrante ao máximo, assim, pra mim. E Solon, a gente está falando de inteligência artificial, como eu falei no começo, a aplicação disso em todos os setores não deixa de lado, né, a operação logística. Então, pensando na otimização das operações em relação à redução de prazos, uma estratégia orientada por dados pode ajudar o setor de e-commerce e varejo a expandir as ofertas de produtos e entregas sem perder o foco no cliente, né, que acho que é o centro. Ótima pergunta. E dentro dessa estratégia, não tem como perder o foco no cliente se a gente está buscando reduzir lead times de entrega. Então, você trouxe o exemplo agora do quão frustrante é você ver por 1 hora a sua comida sendo preparada. E você que está fazendo uma compra no e-commerce e já tem a previsão, quando você compra, de ter uma entrega em 24 horas, em 48 horas, você gera aquela expectativa. E o grande diferencial que a tecnologia tem trazido em toda a cadeia. E aí, como o meu colega aqui de painel, ele é técnico, eu vou trazer as minhas respostas sempre com exemplos do que acontece, do que nós praticamos no dia a dia. Elas trazem muita diferença na execução dessas atividades. Então, vou dar um exemplo. Você faz um planejamento de uma wave de separação e você coloca alguns pedidos dentro dessa onda de separação. O separador sai para fazer essa separação. Se você consegue usar um algoritmo que aumente o seu percentual de assertividade, você reduz sensivelmente um indicador que nós chamamos, se eu for muito técnico, vocês vão me corrigindo, tá? De metros por parada, que garante não só a percepção de valor do cliente, porque se eu diminuo metros por parada desde o processo de separação até a expedição, eu vou ganhar horas no lead time. Se eu aplico isso no melhor planejamento dessa entrega, consequentemente eu reduzo dias de entrega. Se a gente voltar a 3, 4 anos atrás, o prazo médio de entrega do e-commerce era 5 dias nas grandes capitais. 4 anos é um período muito curto para a gente estar fazendo entrega semi-day. Então, o pedido que cai até 11 até as 17 está na sua casa. Então, tudo isso foi construído até aqui com o uso de tecnologia, mas ainda sem a plenitude do uso dos algoritmos e da inteligência artificial. A gente tem feito alguns pilotos com algoritmos que trazem esse tipo de ganho e é absurdo. Porque assim, as análises sempre foram feitas, mas com dados passados. Os algoritmos e a inteligência artificial conseguem abranger um universo de variáveis que trazem uma gama de opções de tomada de decisão muito maiores. Então, tem facilitado muito a vida. E o grande segredo é conseguir associar tudo isso à experiência das pessoas que estão fazendo a logística.
Então a gente fala muito de cliente, mas se eu não melhoro a experiência do meu motorista, por exemplo, eu não consigo atender a expectativa do cliente. Porque uma das coisas que me fez buscar eficiência através de algoritmo e inteligência artificial, principalmente para o nosso planejamento, é porque eu não tinha motoristas suficientes, veículos suficientes para atender o peak season. Então não era redução de custo, aumento de produtividade. No peak season do ano passado eu falei, pô, não tem um carro. Eu preciso de 150 carros para atender a região de Jandira e eu só tenho 120. Eu falei, então a gente precisa aplicar inteligência para reduzir a nossa necessidade de veículos. Então, é uma gama de coisas que a gente pode estar ganhando. E a última linha, e eu falo todos os dias isso com o meu time, que a gente tem que olhar é a linha de custo, porque a linha de custo é consequência. Se eu tenho um motorista como minha primeira escolha, vai faltar motorista e veículo para todo o mercado. Mas para a DHL não falta, porque lá eu dou a melhor condição, eu dou o melhor sistema, eu dou a melhor roteirização, eu dou o melhor suporte. E aproveitando o gancho, parabenizar que ontem foi o dia do motorista. Então eu tive o prazer de passar o dia como motorista e ajudante fazendo entregas pela cidade de São Paulo e sentindo um pouco na pele o que é o dia a dia deles. E a lista de melhorias foi grande. Fala algumas. Como que você recebeu essa experiência e como você avalia a vida do motorista, os principais desafios? É bem interessante. Eu estava comentando que eu gosto de fazer essa experiência a cada 3 meses. Independente da área, eu gosto de passar um dia, eu chamo de leadership hands-on, que a gente tem que passar um dia para você entender como funciona a vida real das nossas pessoas. E é impressionante. Desde a saída do veículo, está faltando um carrinho. Aí eu vou lá e já anotei. Eu falei, por que está faltando o carrinho para a gente fazer as entregas? E uma das exigências que eu fiz para eles, eu falei, eu não quero ser beneficiado. Eu vou escolher qual é o carro, de maneira, porque senão vocês vão preparar uma melhor rota, alguma coisa nesse sentido. Então eu escolhi um veículo da nossa frota elétrica, faltou o carrinho. Vamos pegar o carrinho e colocar no veículo. Fomos sair, eu comecei a observar a quantidade de totes que o meu motorista tem que dar dentro do nosso sistema de gestão de riscos para ele ter autorização para fazer a saída. Então perdi mais 20 minutos só de processos que ele faz para garantir a nossa saída. Então fui anotando lá dentro da minha lista. O tempo que ela pede para fazer a liberação e a saída do nosso CD, que fica da nossa matriz de transportes que fica em Jandira, ela usa para checar se a roteirização feita pelo sistema ela é aderente ao que ela vai estar executando. E é por isso que eu digo que a experiência dos nossos colaboradores ela também é muito importante. Eu falei, por que você está fazendo esse cross-check? Ela, primeiro, porque leva uns 15 minutos para a central de risco me liberar. Então eu tenho esse tempo, eu coloco a sequência de viagem também no Google Maps e comparo o timing da sequência de viagem com o timing do roteirizador. Eu falei, já teve vezes que o timing do seu cross-check foi melhor? Algumas vezes já aconteceu. E você reportou isso para a sua liderança? Não. Eu falei, a gente precisa criar um modelo de BI de report para que a gente consiga reportar, porque, de novo, nenhum algoritmo também é perfeito e ele depende da alimentação dos dados para garantir as variáveis. Então, até perdão pela extensão, mas é algo apaixonante, foi uma experiência fantástica. Das dificuldades para estacionar nos pontos de entrega, dos clientes, e aí é importante a experiência do cliente. Em um dos clientes, caramba, finalmente eu tive a entrega na data e hora do agendamento que eu tinha pedido. Entrei em contato com o meu time. Vocês tinham a informação de que o cliente tem uma data e uma hora específica para o agendamento? Não. Mais uma oportunidade. Precisamos, de maneira mais proativa, solicitar dos nossos clientes, porque esse é o cliente final. Mas para o meu cliente estar feliz, o cliente final tem que estar mais feliz do que ele. E aí não, a gente nunca teve informação de que precisa de agendamento específico. Então agora, proativamente, a gente vai pedir, a gente vai perguntar. Nas nossas entregas, vamos começar a fazer um questionamento. Tem algo que possa melhorar? Então foi muito legal ouvir o feedback dos nossos clientes, da qualidade da entrega do nosso time, da postura proativa e do engajamento. Então voltei, foi um dia muito gratificante. Voltei para Jandira às 19 horas, mas muito feliz e satisfeito com tudo que eu vi e que eu vivi. Descobertas do dia a dia que nem passavam pela cabeça, né? E hoje à tarde já estão me esperando porque tem uma reunião de trabalho extensa para a gente corrigir tudo que foi visto ontem, já no dia de hoje. Isso tem que ser feito de forma rápida, que isso gera experiência e ajuda a construir a cultura no time. Caramba, ele esteve comigo ontem, todos os problemas que ele viveu comigo ontem já foram resolvidos hoje. Perfeito. Agora, aí, Vilásio, eu queria voltar para você. Quero ouvir dos dois, na verdade, né? O Solon já falou um pouco sobre a tecnologia sendo aplicada na logística de e-commerce, né, para tornar as entregas mais velozes e eficientes. Eu queria saber
como que a automação avançada tem contribuído para isso? Cases que você possa comentar com a gente e de que forma essa aplicação dos algoritmos ela aprimora a roteirização e a previsibilidade das entregas, né? Quais os impactos disso no fim da ponta? Legal. A gente, por definição, né, sempre que a gente entra numa operação, né, e aqui falando especificamente da minha experiência com roteirização, a gente já causa um impacto de, primeiro, redução de custo e questionamento sobre organização. Porque tudo que você vai botar da porta para fora tem um processo da porta para dentro. E a organização de como as coisas estão da porta para dentro influencia o quão rápido você vai conseguir fazer o que você vai colocar da porta para fora. Vou dar um exemplo bastante rápido aqui, né? Alguns dos nossos clientes não têm organização de estoque. Então, quando a gente faz a roteirização, é um caos para eles, porque a gente coloca as coisas em ordem. Eles têm que carregar numa determinada ordem. E aí, o Solon já deve imaginar o caos que é, né? E a gente acaba saindo do nosso métier, que é a roteirização, para ajudar o cara a resolver estoque, porque ele tem que endereçar o estoque. Porque o que acontece? Se eu pego e parto do princípio normal de funcionamento, né, de como é a organização do cliente, ele já separa tudo por CEP. Mas numa roteirização dinâmica, nem sempre os CEPs próximos são os melhores CEPs para estarem juntos dentro do caminhão. Eu vou dar um exemplo. Na USP, aqui na região da USP, para cá da marginal e para lá da marginal é o mesmo CEP. E não é legal botar essas coisas juntas, porque você perde muito tempo transitando de um lado para o outro. Só que se você já organizou toda a sua operação para funcionar dessa forma, onde você está separando a mercadoria não por uma ordem lógica da mercadoria em si, mas sim por uma questão de local de entrega dela, quando você mistura dois CEPs, né, e você diz assim, cara, isso aqui vai ser separado em 2 veículos, o que vai acontecer? O cara tem que ficar bipando todos os itens daquele CEP para achar magicamente qual que é o que ele coloca num veículo e qual que ele coloca no outro. Então aí a gente tem que começar a ajudar o cliente a organizar as coisas por tipo de cliente, por tamanho, por enfim, por uma lógica que ajude ele depois quando vai preparar as ondas de separação para botar as coisas dentro do veículo, esteja muito mais fácil para ele montar essa carga. Então, só para dar um primeiro highlight aqui, né? Quando a gente entra dentro da operação, a gente já causa esse impacto, né? Um impacto de processo e um impacto de redução de custo, que geralmente é da ordem de 30%. Né? Para um cara que não está usando o sistema, geralmente é da ordem de 30%. Mas não raras as vezes, quando a gente substitui sistemas, a gente ainda consegue trabalhar numa ordem de redução de custo de 2 dígitos, de 10% para cima. Tá? Não é raro também. Tá? Então esse é o impacto primário que, né, ajuda a engajar discurso com o cliente, né? Mas a gente coloca isso não como o final da nossa entrega de valor. Dentro da nossa perspectiva de entrega de tecnologia para o mercado, a gente vem experimentando, por exemplo, trazer informação de trânsito embedada dentro do nosso aplicativo. Então, eu vou só fazer um parênteses aqui, não sei se todo mundo conhece, mas a nossa aplicação ela é a única do mercado que entrega para o motorista o mapa dentro da solução que ele faz a comprovação de entrega. Ou seja, eu estou preocupado não que ele saia da aplicação dele e vá para o Waze colocar as rotas dele ou as entregas dele. Eu já entrego isso num mapa proprietário nosso, onde ele abre o aplicativo e já tem a rota ali para ele seguir. Já está ali o mapa, porque eu me preocupo com a execução do cara. Eu quero que você siga nessa rua, porque foi planejado dessa forma. E agora a gente está trazendo a parte de trânsito para esse mesmo aplicativo. E daí, cara, o quanto que isso influencia, né? Na capacidade de entrega. Então a gente está falando que na metade das entregas eu ganho 1 minuto. Se a gente está falando de mais ou menos 100 entregas por veículo, que é a média que o e-commerce geralmente gira, eu estou falando que eu ganhei 50 minutos. 50 minutos eu faço o quê? Faço mais entrega, eu posso ter o cara mais cedo dentro do crossdock para fazer uma segunda viagem. Então, assim, as possibilidades começam a aumentar. Isso tudo retroalimenta, né? Porque se você faz a entrega mais rápido, mas você não retroalimenta o sistema para a próxima roteirização considerar que você está fazendo as coisas mais rápidas e o tempo de entrega é menor, o teu planejamento do dia seguinte sai igual, né? Então, também é uma outra ferramenta que a gente está implementando para entregar para o mercado agora em janeiro de 2024, que é a questão da retroalimentação automática. A gente aprender, então aí a gente já fala um pouquinho de machine learning aqui, né? De experiências que a gente
consegue colocar que a operação não precisa mais se preocupar em fazer cronoanálise. A gente faz do motorista rodando no dia a dia, retroalimenta a nossa base, já fica melhor. Cada dia que roda, fica melhor. Cada dia a gente vai aprendendo mais e vai entregando mais valor para o cliente. Desculpa o jabá aqui, né? Mas é que são coisas que a gente está colocando porque a gente vai na operação, como o Solon faz com o motorista, a gente vai na operação com os nossos clientes. E aí a gente entendeu que quando o cara começa no dia 0, ele tem uma operação conosco. No dia 10 ele já tem outra, no dia 90 ele tem outra, porque vai mudando. Ele vai se adaptando ao uso da ferramenta, a situação do contexto vai modificando e o aprendizado dessas coisas ele passa a ser relevante para que as oportunidades de ganho que ele está implementando e estão refletindo em bons frutos no dia e no momento de fazer a entrega se reflitam em aprendizado para quando eu for gerar uma próxima roteirização no outro dia, a gente já beber daquele benefício e já colocar mais uma ou duas entregas, né, dentro daquele mesmo veículo, sem maltratar o motorista, né, sem comprometer a operação. Então, são coisas que a gente está trazendo aí, né, mas que, na verdade, são aplicações e tecnologias que já tem aí, qualquer um poderia estar colocando, né? Mas são cases que a gente está entendendo no mercado e trazendo que fazem sentido, dá diferença no final do dia, né? Eu consigo fazer mais entregas e entrega com mais qualidade com o uso desse tipo de tecnologia. Perfeito. Bom, a gente está se encaminhando agora para a reta final do nosso talk, né? Tem muita coisa para falar, né? Um tema muito extenso, mas eu queria as conclusões de vocês sobre o que vocês acreditam que são as próximas tendências no uso de algoritmos e inteligência artificial na logística de entregas. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria falar que tem um mar de oportunidades, porque o transportes ele acabou perdendo o timing e agora com o e-commerce, com o crescimento alavancado pela pandemia, ele está correndo atrás desse prejuízo. E eu vou exemplificar. Nas operações de armazém, a tecnologia já vem atuando, buscando eficiência há muito mais tempo que no transporte. Então, trazendo um exemplo de algo que já funciona nos armazéns há muitos anos e que agora está começando no transporte. O que a gente chama de interleaving. Então, você tem normalmente, como você tem no e-commerce, o time de first e o time de last. O time que faz as coletas e o time que faz as entregas. No armazém, você tem o time de inbound e o time de outbound. Então, você sempre teve lá 10 operadores de empilhadeira no inbound e 10 operadores do outbound. O time do out separa, o time do in recebe. Não podemos mexer. Mas ao longo dos anos, via que o operador passava pelo stage de inbound para levar uma peça para o outbound e depois voltava com a empilhadeira vazia. Então o que ele falou? Pô, mas se ele está passando por aqui, ele pode pegar essa caixa e armazenar na posição ao lado da posição que ele vai separar e dessa forma a gente vai ganhando produtividade. Hoje, a gente sai para fazer uma entrega e o outro carro da coleta sai para fazer uma coleta. Às vezes eles mandam foto no nosso aplicativo interno. Encontrei o colega aqui do lado. Uma empresa do lado da outra. Então, a gente começa agora, tem algumas empresas que estão mais avançadas, a usar inteligência artificial, a usar algoritmos para dizer, eu estou fazendo essa entrega, eu tenho essas coletas planejadas. E traduzindo isso para o futuro, a tendência é cada vez mais ter informações on time para facilitar a tomada de decisão e otimizar ainda mais, não só a experiência do motorista, como a experiência do cliente. Imagina a surpresa do cliente, acabou de fazer um call, estou fazendo uma entrega do lado, ou no mesmo shopping. Eu preciso que faça uma coleta para mim aqui de um aparelho. Nós temos vários clientes do setor de tecnologia. Outros 4 clientes ligam e sabem que o prazo de coleta são 48 horas. De repente ele recebe uma mensagem proativa. Você tem interesse que sua coleta seja feita de forma imediata? Pô, o cara está com um material parado lá ocupando o espaço dele. É óbvio, muito provável que ele responda, lógico, pode vir coletar. 5 minutos depois, o colaborador fala, eu vim fazer a coleta. O cara fala, essa é pegadinha, onde é que está a câmera? Então, isso cada vez mais, ela pode e deve acontecer. O uso de redes neurais para fazer as análises de dados, o aprendizado que ele menciona, a gente já pilotava no warehouse para fazer direcionamento de pull-away, o direcionamento da armazenagem. E com isso eu ganhar mais eficiência. No transporte é um pouco mais difícil quando a gente fala das entregas, porque você monta as entregas e você sai para a rua. Mas e as outras variáveis que podem acontecer? Além do trânsito, o que no aprendizado, vindo para cá hoje, não sei se foi uma falta de sorte só minha, o trânsito estava horrível. Então, no futuro eu vejo os algoritmos avaliando que, poxa, nos dias de quarta-feira, de 10 a meio-dia, nessa região, você tem 40% de probabilidade de pegar um trânsito intenso.
Então, a recomendação é que você saia 3 horas antes, ao invés de 2 horas antes, que foi o que eu fiz. Condições climáticas. Em condições climáticas como essa, normalmente essa e essa avenida, elas alagam. Recomendo que você faça outro trajeto. E quando você tem o engajamento das pessoas e a confiança, porque aquilo tem que trazer de novo, tudo parte da experiência positiva. Ele olha e não questiona mais. Ele fala, pô, ele está mandando desviar pelo percentual de assertividade. E quando isso volta para a ferramenta, ela aprende e aumenta o percentual de assertividade. E esse é um ciclo virtuoso que já está acontecendo, mas ainda de forma tímida, que no futuro eu vejo que vai garantir a liderança dos players que conseguirem utilizar isso na sua plenitude. Perfeito. Evilásio? Como um entusiasta de tecnologia, né, cara, eu olho para frente e eu vejo um futuro maravilhoso, né? A capacidade de a gente poder entregar a solução, ela está sendo cada vez mais amplificada. A gente entregar solução com mais qualidade, mais rápido para o mercado, com menos tempo entre pensar e conseguir operar, né? Então, assim, eu fico bastante entusiasmado, né, com o que o futuro promete para a gente. E dentro das ferramentas, principalmente de logística, além de tudo o que o Solon colocou, eu entendo muito que a orquestração vai fazer parte, né? Essa questão de amplificar o poder de ação do ser humano, né? De que maneiras isso vai acontecer? Por exemplo, mudando a ordem de uma entrega, uma coleta, por exemplo, uma coleta que surge por oportunidade, o sistema fazer isso de uma maneira automatizada, permitir que, por exemplo, um cliente de last mile diga, cara, eu não estou em casa, você me mandou esse push aqui me informando que você vai me entregar daqui a 10 minutos, eu não vou estar em casa. Eu recebo no PUDO mais próximo, numa rede de PUDO qualquer. E isso fazer essas alterações de maneira dinâmica, né? Que não atrapalhem a vida do motorista, né? Além disso, a questão toda de atendimento do cliente, a gente vê chat GPT respondendo igual um ser humano, né? Eu, com as minhas habilidades humanas, sempre estou usando agora o chat GPT para dar aquele tapinha final nos e-mails que vai mandar, ou alguma coisa assim, né? Então, imagine isso aí respondendo ou dando uma orientação para o motorista, né? Que pode ser um tipo de uso, né? Um atendimento da torre de controle, ou até mesmo para o cliente final. Né? Você poder fazer com que o motorista não tenha que parar e ele responder o WhatsApp do cliente final. Pô, ele está ali para fazer o trabalho dele, que é dirigir e fazer as entregas. Né? Você fica desviando o cara para poder atender um WhatsApp, não faz sentido. Né? E o cliente ser bem atendido pela própria ferramenta. Então são coisas que a gente enxerga, assim, que a gente quer explorar, e daí por diante assim, tem só coisas cada vez mais legais. Né? Então, assim, eu estou bastante empolgado com o que o futuro vai trazer para a gente, assim, na parte de logística. Até porque tem muito mato alto para a gente cortar, né? Posso compartilhar só mais um exemplo? Claro, por favor. Ele falou, agora eu lembrei, eu não posso deixar de compartilhar. Há 2 meses atrás, a gente estava revisando a nossa estratégia de transportes para 2025. Então, garantindo que tudo que a gente estava fazendo estava alinhado para garantir a entrega da nossa estratégia. E num determinado momento do nosso dia, uma das mesas, eu vi um dos meus diretores dando risada e conversando com o time. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, chefe, não é duvidando de você não. Mas quando você colocou os temas da pauta, a gente foi aqui no chat GPT e a gente perguntou, estratégia de transportes até 2025. E o chat GPT respondeu quais eram os tópicos e as pautas que precisamos trabalhadas. Ele falou, você está de parabéns, viu? Está alinhadinho com o chat GPT. Eu falei, olha que eu não consultei o chat GPT. Mas para vocês verem a naturalidade, como as novas tendências elas começam a fazer parte de maneira... E, de novo, tudo vai sempre com o princípio da experiência que gera o engajamento. Então, eles olharam, poxa, a estratégia está aqui, a gente está trabalhando, a gente está vivendo a estratégia. Mas o fato do chat GPT ter confirmado tudo aquilo que a gente estava mostrando e praticando, trouxe, sem dúvida nenhuma, muito mais segurança para todo aquele grupo que estava fazendo aquele exercício. Perfeito. Bom, gostaria de agradecê-los. E é muito interessante ouvir esse tipo de experiência aqui, vocês compartilharem isso, que aproxima, né, a tecnologia realmente do dia a dia. Né? Os problemas enfrentados no dia a dia de um motorista, da empresa de logística, do cliente. Né? A gente consegue fazer esse cross, essa aproximação da tecnologia com o dia a dia. Obrigado, Solon. Obrigado, Evilásio. Obrigado a vocês por ficarem aqui conosco. Gostaria de pedir só mais uns minutinhos. Vou convidar o Felipe para fazer aquele sorteio agora com vocês. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.